E a receita que eu vou ensinar para vocês hoje são essas bolachas pintadas de Natal. É aquela bolacha que não pode faltar nas festas de final de ano. Ela fica macia, deliciosa, ela é mais fácil de fazer do que você imagina. E ela vai deixar a sua mesa do café da manhã ou do café da tarde muito mais gostoso nesse final de ano. E para você não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a massa dessas bolachas. Em uma tigela eu vou colocar meia xícara de açúcar, vou acrescentar um ovo e 2 gemas. As claras deixe reservadas para preparar o glacê de cobertura. Eu só vou misturar aqui o ovo com açúcar rapidinho. Lembrando que todos os ingredientes que eu utilizo na receita estão aqui na descrição do vídeo. Já misturei, vou acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha, 150 gramas de nata. A nata é um creme de leite fresco que tem um alto teor de gordura, tem em média 30% de gordura. Vou misturar aqui rapidamente. E agora eu vou acrescentar o sal amoníaco. Eu tenho aqui 1/4 de xícara de leite morno e eu vou acrescentar 2 colheres de chá de sal amoníaco. Agora eu vou misturar e você já vai ver o que acontece. Ele vai começar a formar uma espuma. E olha só, você vai misturando aqui com o leite morno e ele vai formando essa espuma. É isso que vai ser o fermento dessas bolachas. Vou acrescentar aqui na mistura dos ingredientes. E só vou misturar rapidamente. E já vou colocar a farinha de trigo. Para essa receita são 3 xícaras de chá de farinha de trigo. E vou misturar bem até que a massa fique bem homogênea. E se você não conhece o sal amoníaco, você encontra ele facilmente em supermercados ou mercearias. É o bicarbonato de amônia. E ele serve como fermento para bolachas. A característica dele é que ele só vai se desenvolver com o calor do forno. Então ele vai deixar a bolacha mais aerada e mais macia. E com a casquinha de fora mais sequinha. Ele é perfeito para utilizar em bolachas. Ele tem um cheiro bem característico, não se assuste. Esse cheiro desaparece totalmente depois de assado. Já amassei bem a massa, não tem mais nada de farinha na tigela, ela fica uma massa assim, que não gruda na mão. Agora eu vou passar lá para a mesa para cortar as bolachas. Vou colocar aqui um pouco de farinha na mesa. Eu vou colocar a massa e vou dividir ela em 2 partes. Vou cortar aqui no meio, só para ficar mais fácil de abrir. Vou espalhar também um pouco de farinha sobre a massa. E vou abrir ela com um rolo de macarrão até que ela fique com mais ou menos uns 3 milímetros de espessura. Eu já abri a massa, ela já está bem fina, com mais ou menos 2 ou 3 milímetros. E agora eu vou cortar as bolachinhas. E eu vou utilizar para cortar as bolachas esse cortador que tem 6 centímetros de diâmetro e também esse aqui em formato de árvore que tem 9 centímetros na altura e 7 centímetros aqui no meio. E é só cortando as bolachas, aproveitando o máximo da massa. E você pode cortar em qualquer formato que você quiser. Se você não tiver nenhum cortador, corte com um copo, com uma xícara ou mesmo faça quadrados ou losangos. Eu vou tirar aqui as sobras da massa. Essas sobras você amassa novamente para fazer mais bolachas. E olha só como essas bolachas ficam bonitas. Agora eu vou colocar numa forma. Eu tenho aqui uma forma que está untada, enfarinhada, e eu vou colocando as bolachas. Você deixa um pouco de espaço entre elas. Ela não cresce muito para os lados, mas ela cresce para cima. E eu vou cortando todas as bolachas e depois eu falo para vocês quantas renderam. Eu já enchi uma forma aqui com as bolachas e já vou assar essa primeira forma. E enquanto eu abro o restante das bolachas, eu vou aproveitar o tempo e já vou assar essa forma que está pronta. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e ela leva em torno de 15 a 20 minutos para assarem. Você vai ver que ela fica mais branca na parte de cima, mas a parte de baixo ela fica mais douradinha. Então assim que eu estiver com todas as bolachas assadas, eu volto aqui para a gente preparar o glacê e decorar essas bolachas. E eu já estou de volta com todas as bolachas assadas. Essa minha receita rendeu 60 bolachas nesse tamanho que eu fiz. Mas o rendimento vai variar muito do tamanho que você cortar cada bolacha. Cada fornada levou em torno de 20 minutos para assar. Agora eu vou preparar o glacê para poder pintar essas bolachas.
E as bolachas precisam ficar assim. Elas ficam mais branquinhas aqui em cima. Ela é uma bolacha que ela é macia, não é uma bolacha dura e seca. E aqui embaixo ela fica assim, mais dourada. E agora eu vou mostrar para vocês como preparar o glacê. Para o glacê eu vou colocar aqui na panela as 2 claras reservadas e 1 xícara de açúcar. Vou misturar primeiro aqui as claras com o açúcar antes de ligar o fogão. Você deve estar achando que é muito açúcar, mas é a quantidade necessária para que o glacê seque depois. Misturei bem, vou ligar o fogão no fogo mais baixo. Agora que eu liguei o fogão, vou ficar mexendo sempre, não pode parar de mexer para que o ovo não cozinhe. Ele só precisa aquecer para o açúcar dissolver. E você também não precisa ter medo de usar a clara crua. Como ela vai aquecer, ela vai se pasteurizar. Mas se você quiser usar o glacê real, aquele em pó, pode usar também. E as claras já chegaram no ponto. Eu vou aqui desligar o fogão e vou mostrar para vocês. O ponto é esse aqui. Quando você pega com os dedos, você não pode mais sentir nenhum grãozinho de açúcar. Ele tem que estar totalmente dissolvido. A clara está levemente quente e não tem mais nenhum gruminho de açúcar. Agora eu vou passar por uma tigela para bater com a batedeira. Eu vou transferir as claras para uma outra tigela porque elas precisam ser batidas enquanto ainda estão quentes. Eu vou começar batendo com a batedeira na velocidade mais baixa e vou aumentar a velocidade gradativamente. Eu vou bater por uns 8 minutos até que as claras esfriem um pouco e fiquem bem cremosas. Eu já bati bem as claras aqui por 8 minutos e ela já está no ponto correto. Ela fica assim, um creme bem firme. Agora eu vou pintar as bolachas. E para pintar a bolacha é bem simples. Eu vou pegar com uma faca um pouco do glacê e vou espalhar aqui por cima da bolacha. Espalhei bem, já tenho que passar os confeitos. Eu tenho aqui um potinho com confeitos coloridos e vou passar aqui por cima do glacê. Você tem que fazer imediatamente após passar o glacê, porque ele seca rápido. Então essa é a hora de chamar o marido, os filhos, os sobrinhos, a tia, todo mundo para ajudar. E olha só como a bolacha fica. Vou deixar ela secando aqui do lado. Vou fazer aqui uma em formato de árvore para vocês verem. Vou passar aqui também o glacê, espalhando bem. Vou tirar aqui as sobras do lado com a faca para o desenho ficar bem certinho. E vou colocar os confeitos. Eu vou fazendo isso com todas as bolachas e depois eu mostro para vocês o resultado. E eu já pintei todas as bolachas e agora é importante que esse glacê seque bem. Ele começa a secar bem rápido, mas ele seca na parte superior. A parte de dentro continua um pouco úmida. Então deixe as bolachas em temperatura ambiente por mais ou menos umas 2 ou 3 horas até que a bolacha seque bem. Quando o glacê estiver bem firme, você pode armazenar em recipiente bem fechado e dura de 15 a 20 dias. Mas eu aposto que vai durar uns 3 dias, que é impossível comer uma bolacha só. Vai ser o maior sucesso aí na sua casa. Então assim que elas estiverem bem secas aqui, eu mostro para vocês como ficaram. E eu já estou aqui de volta com o glacê bem sequinho. Como o dia hoje aqui está quente, ela secou bem rápido. Em menos de 2 horas elas já estavam no ponto perfeito. E agora eu vou mostrar para vocês como elas ficaram. E olha só que perfeição que fica essas bolachas. O glacê está bem sequinho, ela fica deliciosa, uma bolacha macia, perfeita para você fazer em casa. É até uma opção para você fazer para vender agora no Natal e fazer uma renda extra. Olha só que delícia essa bolacha. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, dessas bolachas pintadas de Natal. Quando você fizer em casa, deixe um comentário aqui no meu vídeo. Lembrando também que eu tenho receitas novas todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!